Entre as atividades realizadas, uma das mais importantes é o mutirão de audiências que acontece em todas as comarcas. Só em Porto Alegre foram realizadas 420, de acordo com a titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Audiências de acolhimento que acontecem nos processos de medidas protetivas e também as audiências de instrução e julgamento que ocorrem nos processos criminais. Então, quando já está instaurada a ação criminal, a ação penal contra o autor daquela violência. A Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, ela foi idealizada pela ministra Carmen Lúcia, quando ela ainda nem era a presidente do Supremo Tribunal Federal, e hoje essa campanha já está institucionalizada. E ela serve justamente para mobilizar todos os tribunais de justiça, né, e em consequência todos os juízes que trabalham com a temática da violência doméstica, para que façam então mutirões de audiências, de julgamentos, de crimes que ocorreram em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante o ano, a campanha prevê 3 períodos para ressaltar o que é preciso fazer para que a Lei Maria da Penha seja ainda mais efetiva. No Foro Central da capital, uma das medidas adotadas é o Grupo Reflexivo de Gênero, que atua no acolhimento das vítimas e na reeducação de homens que se envolveram em situação de violência doméstica contra a mulher. Nós temos aqui espaços diferentes e humanizados para acolher as mulheres em situação de violência doméstica e também aqueles homens que se envolveram em delitos, né, em violências dessa natureza. Nós investimos muito no acolhimento das mulheres, né? Não só no acolhimento, mas com ações visando restabelecer a autoestima dessa mulher, depois o empoderamento e também a profissionalização dessas mulheres através de parcerias com o SENAC, de forma que essas mulheres possam, então, de fato, quebrar o ciclo da violência. De outra parte, a gente também trabalha com os homens, porque não tem como a gente pôr fim a uma situação de violência doméstica sem trabalhar, sem conversar também com os homens. E por isso, desde 2011, nós também investimos na reeducação desses autores de violência e trabalhamos com os grupos reflexivos de gênero. Nos grupos, a arte-terapia é uma das formas de resgatar a autoestima das mulheres. Esses trabalhos artesanais feitos pelas participantes dos grupos fazem parte de uma exposição intitulada Mulheres Unidas pela Igualdade, a mudança através da inovação e da sustentabilidade. Uma forma de apagar as marcas deixadas pela violência. Violência que tem estampado as manchetes da imprensa com crescentes números de casos ocorridos no Brasil. A gente não tem como dizer se os crimes estão aumentando porque nós não tínhamos dados estatísticos a respeito da existência de violência doméstica, porque especialmente a partir da Lei Maria da Penha é que se criou então toda essa mobilização da sociedade para identificar o que é a violência doméstica e a partir daí então fazer as denúncias quando esse tipo de violência acontece. Então, antes da lei a gente não tinha isso, né? Muitas mulheres nem reconheciam certas violências como violência doméstica. Nós não tínhamos espaço especializado, poucas delegacias especializadas da mulher no Brasil e a mulher não se sentia encorajada, até porque a própria legislação penal que regulava essa matéria, ela não trazia uma punição efetiva, né? Então, na verdade, quando ela conseguia registrar uma ocorrência policial e chegava até o Poder Judiciário, não tinha um processo criminal, porque chegava lá, fazia uma transação penal, né? Ou seja, era considerado um delito de menor potencial ofensivo, ele pagava uma cesta básica, muitas vezes sacrificando a economia da própria família, voltava para aquele lar e continuavam as agressões. A mulher acabava ficando com muito mais medo de denunciar, porque aí o marido acabava sabendo da denúncia e ela tinha que conviver com aquele agressor dentro da sua casa, continuar convivendo, né, com a violência, ou seja, dormindo com o inimigo, né? Então, a partir daí os dados começaram a acontecer. Então, eu acho que agora a gente tem uma lei que tem 13 anos e já é o momento da gente começar, então, a poder fazer medição disso.
Bom, já se passou uma década, então agora vamos, a partir daí, então, monitorar para a gente ver, de fato, se essa violência, o que está acontecendo? Ela realmente está aumentando ou as denúncias estão chegando em maior número, né? Mas eu vejo que, eu ainda penso que é a questão das denúncias, que, de fato, a própria imprensa colaborando, né, na divulgação, no empoderamento das mulheres, na questão, faça a denúncia toda vez que for vítima de violência, isso encoraja, né? Depoimentos de muitas mulheres que já vivenciaram essa situação de violência têm sido, assim, muito importantes. Se você tiver uma denúncia, saiba onde procurar ajuda. Pode ser a delegacia de polícia, pode ser a defensoria pública, né? Pode ser o Ministério Público, para pedir a medida protetiva, e a medida protetiva protege, sim, essas mulheres.